boa tarde. Começando essa live de segunda à tarde, toda segunda, 14h30, estamos aqui ao vivo. Hoje eu vou conversar com a Cristina Long, nossa comunicadora. Opa, ela já pediu. Muito rápida, Cristina Long. Vamos lá bater um papo sobre anjos, arcanos não, anjos, mentores, terapias. Olá! Olá, boa tarde, Samira, boa tarde todo mundo. Boa tarde, bem-vinda. Tava com saudade de você, Cris Long. Eu também. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não se vê. É verdade. E agora você tá de volta, né? Você ficou só um mesinho, 2 fora, mas tá aqui de volta. Tô de volta às quintas-feiras. Quintas-feiras, que horário? 7 da manhã. 7 da manhã. Ficou fora ajeitando a vida, né? Fazendo umas peripécias. Cris Long foi até parar na TV. É verdade. É verdade. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho disso. Obrigada, viu? Por ter aceito. Eu que agradeço. Nosso bate-papo. A Cris está com a gente há tanto tempo e ela também tem um curso na nossa plataforma de cursos online que eu achei bem providencial a gente conversar um pouquinho sobre tanta coisa, né? Porque o curso que você tem é um tema, mas na verdade o teu trabalho é tão amplo, você tem uma história de vida grandiosa para contar, né? Mas essa ligação dos anjos e com os mentores, eu queria saber um pouquinho, até para a gente começar a bater um papinho e as pessoas já irem entrando aqui na nossa conversa. Quando que você se tornou terapeuta, Cris? Quando você se viu terapeuta? Olha, faz 23 anos que eu atuo como terapeuta, mas eu me vi terapeuta mais ou menos um pouquinho antes disso, quando eu decidi entrar na faculdade de psicologia. E aí eu comecei a fazer um monte de curso alternativo e decidi que eu não queria mais a psicologia, que eu queria fazer um caminho mais alternativo. E aí eu saí da faculdade de psicologia, fui para filosofia, fui para um monte de cursos. Comecei a escrever os livros, né? Então, esse livro aqui, o Anjos e Mentores, que é baseado no curso que tem aí na rádio, foi o meu primeiro aqui no Brasil. Mas você já escreveu nos Estados Unidos, né? É, o primeiro eu escrevi lá nos Estados Unidos. E morei lá 7 anos, quase 7 anos. E tô aí na estrada desde sempre. Mas é bem legal quando a gente fala que a pessoa, ela colocou de lado a psicologia e ela se tornou terapeuta holística, uma terapeuta com uma visão mais integrativa, mais alternativa, porque todo aquele ensinamento, tudo que você aprendeu, não fica para trás, né? Ele agrega. Não, claro que não. Eu uso muito, mas eu não sigo a psicologia tradicional, né? Eu sigo muito uma base... Tem uma base da psicologia, mas eu sigo mais uma base que tem uma filosofia mais... Como eu poderia explicar isso para você? Mais livre, seria isso. Mais livre. Então, eu trabalho bastante com hipnose, criei um método meu, que chama Método Long, e me especializei em tirar travas emocionais das pessoas, e a parte da espiritualidade sempre esteve comigo, né? Não consigo fugir. E essa sua ligação com os anjos? Essa ligação com os anjos... Ou mais com os mentores? Então, é mais com os mentores, mas a parte dos anjos também é muito forte. Eu, desde pequena, tenho essa ligação. Eu tinha medo quando eu era pequena. Eu fui entender como funcionava na minha adolescência. E quando eu entendi como funcionava, tudo assim ficou muito mais fácil. E aí eu descobri que eu ouvia os mentores, porque quando eu comecei a entrar nesse mundo e fazer tudo que é curso, naquela época eram cursos de Reiki, Magnifa Healing, Arolutifar, que eu sou formada, sou mestre em Arolutifar, que o pessoal aqui no Brasil nem conhece muito. Quando eu decidi estudar sobre isso mesmo, né, sobre o que acontecia comigo, eu descobri que eu ouvia, porque eu queria ver. Eu queria muito ver. Quando eu era pequena eu via um monte de coisas, mas eu não entendia muito. E hoje eu descobri, hoje não, né? Faz 20 anos que eu descobri que o meu canal principal é o ouvir, né? E aí eu tenho muito contato com os mentores por isso, porque eles falam o tempo todo comigo. O tempo todo, mas você tem controle com isso.
Tenho, não, total. É que eles sopram, né? Às vezes eu tô conversando com um cliente e eles estão ali, ó, olha isso, olha aquilo. E isso ajuda muito. E o livro, esse livro aqui, né, que é baseado nesse curso que nós temos aí na rádio, na plataforma da rádio, ele veio assim, eles falaram para mim, escreve um livro sobre anjos. Eu, oi? Eles escrevem um livro. Eu falei, não, tipo, eu vou escrever um livro sobre anjos. E aí começaram a trazer os temas. E o livro saiu assim, super rápido. Em 3 meses estava sendo vendido. Foi muito rápido. Coisa louca. E tem gente que faz planos, né, para escrever um livro e não consegue. É só ouvir também a intuição, né, Cris? Com certeza. Às vezes a gente não tem essa habilidade de ouvir, mas se a gente começar a prestar atenção, cada um tem um sentido muito forte, né? Sim, e na verdade... Sim, devemos aproveitar. Na verdade, a gente não consegue prestar atenção porque a gente está o tempo todo alienado, né? Com tudo aquilo que existe à volta, a mídia, tudo aquilo que a gente come intoxica a gente. Isso não deixa a gente apto a ficar em contato, a ficar perceptivo. E a gente se entope, né, dessas coisas o tempo todo, tanto alimentação quanto mídia, e aí a gente não ouve. Mas eles estão em contato com a gente, sim, o tempo todo. É só chamar, né? É só chamar, é só pedir. Os anjos falam, né? O objetivo dos anjos é ajudar a facilitar a nossa vida. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se a gente não pedir, eles não podem fazer nada. Eles ficam ali, assim, ó, esperando. E é isso que você traz no teu livro, nesse curso também. O que você desenvolve com o teu aluno, com o teu leitor? Tanto no curso da plataforma online quanto no livro é o mesmo tema. E eu ensino como que a pessoa pode fazer para fazer contato ela mesma de uma forma muito simples. Então eu ensino como faz esse contato, o que a pessoa tem que observar, por exemplo, como ela se protege para que não haja interferência de outros tipos de seres, né, ou outros espíritos. E eu ensino como a pessoa faz, na verdade, a leitura do que ela recebe, porque abrir, né, o terceiro olho e ver um monte de coisa, sentir um monte de coisa é até fácil, a questão é a interpretação disso. A interpretação que é o X da questão. Então eu explico tudo isso no curso, quanto no livro, né, Anjos Mentores, como faz essa distinção, né, o que é meu, o que é do ser, o que não é, e também a diferença entre todos os seres. Anjos, mentores, entidades, espíritos e por aí vai. Eu abordo bastante esses temas. A gente conhecendo essa diferença é mais fácil da gente se conectar com todos eles, de forma diferente. Imagina, porque se você fecha os olhos e começa a sentir, você vai sentir alguma coisa. A questão é quem você está sentindo. Esse é o X da questão. E aí você tem que saber distinguir quem você sente, para que aquilo está vindo para você, porque não adianta eu ter uma informação que não serve para nada. A ideia o livro e o curso eu fiz com o objetivo de você pedir ajuda para você no seu dia a dia. Pedir ajuda. Por exemplo, você está com problema financeiro, está com problema no trabalho, está com problema com amor. Aí você realmente faz contato com os seres que te acompanham e pede para eles te mostrarem qual é a melhor opção. É isso que eu ensino no curso e no livro, né? O que você faz para você mesmo ser o seu mestre, né? Para que você não precise de outras pessoas. Entendi. Então, é esse o objetivo. Ô, Cris, mas quando a gente faz esse contato com seres, né, que estão fora, o primeiro contato é com esse ser que está aqui dentro, né? Por isso que tem a terapia, né? Esse ser que está aqui dentro precisa ser compreendido principalmente por mim. Né? A gente precisa entender exatamente em que pé nós estamos, né? Porque o objetivo é evoluir, o objetivo é ir além. Para ir além, eu tenho que ser verdadeira comigo mesmo, entender o que está faltando. E aí entra isso que você falou. Para que eu entenda o que está faltando, eu tenho que olhar para mim.
Entender por que eu ajo e reajo de uma determinada forma. O que eu tenho medo, o que me segura. E na terapia com as pessoas é isso que eu trabalho, né? Eu percebo o que está segurando, por que a pessoa é assim. E quando a gente percebe as nossas defesas, né, e a gente entende essas nossas defesas, a gente consegue dar um passo e ir além. Enquanto a gente não fizer isso que você falou, Samira, de olhar para dentro, olhar por que eu estou sendo essa pessoa, por que eu estou reagindo dessa forma. Enquanto a gente não tem essa coragem de olhar e entender que a gente precisa da ajuda para dar um passo a mais, a gente fica preso, né? A gente fica buscando as pílulas mágicas, né? As soluções que não é o outro, é você. É você que tem que olhar. Por isso que eu desenvolvi essa técnica. A minha terapia são 2 sessões que eu faço. 2 a 5, né? Mas geralmente 2. E eu vou direto ao ponto. E eu digo que pessoas tem que chegar para mim pessoas corajosas, porque não dá para ficar enrolando. Não, eu vou direto ao ponto. Esse é o método long. Esse é o método long, isso. Aí é um mergulho mesmo dentro da gente, né? E por ser de 2 a 5 sessões, o negócio é speed. É porque eu aprendi a observar a pessoa de uma determinada forma, tanto emocionalmente como espiritualmente, que eu consigo pegar exatamente onde está o ponto. Aí eu faço as perguntas só para calibrar, né, que a gente chama isso, para ver se está tudo certinho, e aí eu trabalho aquilo que a pessoa precisa trabalhar, a sensação, o sentimento que é o impedidor, que é aquilo que está segurando a pessoa. E quando a pessoa ela está se segurando, ela não consegue ser plena, ela literalmente se segura. Se a gente pensar numa pessoa insegura, a pessoa insegura se segura, ela tem medo de ser, ela não tem coragem. O dia que ela tiver coragem, ela vai, né? Ela vai, né? E com esse medo eu acabo repetindo os mesmos erros, eu faço as mesmas coisas, eu me relaciono com as mesmas pessoas e eu trago novo para minha vida, né? Exatamente. E para a gente dar um passo a mais na vida, a gente tem que deixar de sermos quem estamos sendo, para termos coragem de sermos quem queremos ser. E isso inclui uma mudança de personalidade, de certa forma, uma mudança de valores, uma mudança de circunstância de vida. E justamente eu me especializei em tirar a pessoa daqui e colocar ela aqui. Né? Faço esse caminhar. E isso assusta muito as pessoas, assim, de início? Olha, as pessoas que chegam para mim, elas já chegam querendo isso. Nunca tive ninguém assim com medo. Mas tem muita gente que me ouve muitos meses na rádio antes de vir. Isso sim, isso acontece muito. A pessoa fala, agora eu criei coragem. É coragem e é o período que eu acredito que o ouvinte tem para você gerar essa credibilidade nele também. Né? Para ele confiar, de tanto eu ouvir essa pessoa, eu tenho uma sintonia legal com esse trabalho. Por isso que tem para todo mundo, né? Com certeza. Eu costumo dizer que nós temos fases na vida, né? E tudo serve. Tem momentos que você está pronto para isso. Tem momentos que você não está ainda pronto para tal coisa. Então você faz uma coisa mais leve. Eu costumo dizer que quando a pessoa tem coragem de resolver, ela vai no lugar certo. Quando ela ainda não está com tal coragem, ela vai remediando. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Mas é verdade. E você acredita que tudo que essas resistências nossas, essa repetição de comportamento, é tudo muito daqui mesmo, do agora? Ou eu trago registros de outras vidas, tá tudo já no meu DNA e eu preciso dar uma remodelada? Como eu te falei, Samira, eu estou há 23 anos atuando como terapeuta. Eu percebo que a grande maioria das encrencas vem da infância. Vem do que a pessoa absorveu na infância e na adolescência, mas pelo menos até os 9 anos. Tem coisa de vida passada? Tem, mas é pouco. Geralmente uma pessoa, quando ela vem e fala assim... Porque eu vejo vida passada, né? Às vezes eu sei que é uma questão de vida passada, mas é assim, é raro. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, o meu problema está na vida passada, no fundo, de certa forma é cômodo jogar
para lá. Mas na grande maioria, quando eu vou checar, tá na infância. E aí eu explico para a pessoa e faz todo sentido. Alguns casos, sim, tá numa vida passada que você tenta buscar motivos e não existe motivo. Aí você vê que tem uma relação com uma vida passada. Mas aí você faz a regressão também? De vida Eu faço, passada? não. Como eu vejo os anjos, né? Os anjos não, os mentores mostram para mim as vidas passadas, eu já vou no ponto e aí eu trabalho a emoção, que é a memória emocional que ficou presa na pessoa. Então, eu desconecto a pessoa daquela memória emocional, tanto da infância quanto de uma vida passada, e aí a pessoa consegue não sentir mais aquilo. É como se, por exemplo, a pessoa antes tivesse medo de barata, e ao ver uma barata, ela ficaria assim, ó, ela ficava assim, aterrorizada, ela fica sem reação, ou com muita reação, né? Quando eu tiro a memória emocional, a pessoa não tem mais nenhuma reação, ela fica neutra perante a barata. É assim que funciona. Aí a pessoa não tem mais aquilo, não sente mais aquilo. E ela deve achar tão estranho isso, né? Como eu tinha medo ontem e agora eu não tenho mais. Não, é bem estranho. Tem gente que relata assim, coisas muito loucas. É muito interessante. Eu me sinto muito grata. Que bom, mas é muito importante isso, né? Porque você está colaborando com as pessoas. Eu acho que essa é a função do terapeuta. Meu objetivo. Não é? A função do terapeuta e a função do comunicador. A gente aqui não abre o microfone para não ajudar o outro, né? Eu acho que nesse momento também que a gente vive essa pandemia, ao meu ver, toda a programação da rádio colabora para que a gente possa olhar para algo muito melhor ali na frente. Né? É verdade. Vamos contar. Agora você vai me contar uma coisa. Você vai me contar dessa tua experiência com a família dos outros. Né? Como é que é o nome do programa? Que você... Troca de esposas, lá na Record. Tá, então a gente está falando de troca de esposas, mas na verdade é uma troca de família. É troca de família, é uma troca de vida, né? Como que foi essa experiência e o que você trouxe para a tua vida de olhar e falar, gente, isso aqui é maravilhoso na minha vida, isso aqui eu tenho que ajustar. Essas pessoas, todos eles lá precisavam de terapia? Como é que você lidou? Como é que a atriz terapeuta lidou, sabendo que era só um programa, mas que ela não estava lá para fazer terapia? Você tava lá exatamente. Você tocou num ponto muito interessante, Samira. Eu fui muito cuidadosa, porque ninguém me contratou, a família, a pessoa que eu fiquei lá, no caso o marido e a sogra, não me contrataram para eu falar da vida deles. Eu sou uma terapeuta que vai muito em cima, né? Então eu recuei e fiquei na minha. Porque senão eu criaria um conflito, né? Mas a experiência foi maravilhosa. Na verdade, eu nunca pensei que eu fosse participar de um programa desse na minha vida. O convite chegou para mim, me bateu na minha porta. E aí eu falei, bom, tá, né? Então vou. Foi uma experiência muito interessante, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende que nem sempre o que a gente de fora parece que é simples, dentro não é, né? Por exemplo, eu fui parar na casa da Kate, né? A Kate Castricini, ela é uma youtuber com milhões de seguidores, ela tem mais de 3 milhões no YouTube. Ela é muito querida, ela é uma fofa, a gente ficou amiga. E eu me vi numa... É interessante que eles trocaram duas pessoas de mídia, eu, né, com a rádio e ela, de certa forma, com o YouTube. Eu acho que é considerado também uma mídia, né, YouTube. Acredito eu. Né? E só que assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o jeito de trabalhar é totalmente diferente. Uma das coisas que pegou muito, eu sempre sou filmada assim, de frente, né? E eu me vendo, como eu tô me vendo aqui. E lá essa coisa com câmera por todos os lados, falei, gente do céu, é muito estranho isso. Você fazer o papel dela também? Tive que fazer. É que, infelizmente, nós ficamos lá 7 dias, né? Eu fiquei 7 dias lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, o programa tinha 1h30. Eles focaram muito na vivência que meus filhos tiveram com ela, então mostraram poucas cenas, cortaram, assim, muitas cenas. Tá. Mas eu tive que dar uma de youtuber, eu tive que falar dos produtos, vender, né? Fazer o tal de merchandising, né? Tipo, esse produto pro cabelo, olha. Eu achei muito estranho. Mas é muito interessante.
é porque você não usa o veículo para isso, né? Então acaba exatamente. Eu tive que fazer maquiagem, eu não sei, não entendo nada de maquiagem. Eu olhava para a diretora e falava assim, você tem certeza? Aí eu falei assim para ela, que parte você não entendeu, que eu não entendo nada de maquiagem. Eu uso só pouquinho, né? E aí eu tive que pôr aqueles negócios assim na cara. E ela usava muito, que ela usa muito. Ela faz assim umas maquiagens lindas, eu não sei como que ela consegue. Bom, é treino, né? Ela faz isso todo dia, anos e anos. E ela é influencer dessa área de beleza? Ela, na verdade, ela vende a própria vida. Ela mostra o que ela faz com os filhos todos os dias e ela vende, faz propaganda do que ela usa na casa. Por exemplo, ela vai lavar roupa e aí ela usa o Comfort, eu sei lá, e aí faz a propaganda do Comfort. Aí ela vai comer e aí é o biscoito não sei o que lá das quantas. Aí ela vai lavar o cabelo, ela toma banho e é o creme de cabelo. Ela ganha dinheiro com isso. Entendi. É muito... Eu achei que isso não existia. Então, para mim, assim, foi assim, muito interessante observar. É um mundo novo, né? E você, é um mundo novo. Como que foi a tua convivência mesmo com a família? Porque aí a gente entra também no teu lado pessoal, né? O que você acha certo, o que você acha errado, os seus valores de verdade. Então, na verdade, eu sou muito aberta, eu sou muito flexível. Então, assim, para mim foi super de boa. Inclusive com seus filhos, né? Ah, meus filhos tiraram de letra, ficaram bem. Você é muito parceira dos seus filhos. Sim, sim. O que pegou lá um pouquinho foi que, na verdade, como eu falei, eu não fui com uma postura de terapeuta. Eu procurei não me meter muito. Só que quando a regra do programa é que nos primeiros 3 dias você faz o que a pessoa faz, depois você faz as suas regras. Quando virou os 3 dias, a diretora do programa chegou para mim e falou, agora você tem que impor regras. E aí, assim, eu peguei as regras que estavam muito óbvias, né? Que para mim o menino ficava bastante no celular, coisinhas assim, que assim, eu não queria entrar e falar do cara e falar, né, de outras coisas, porque eu achei que não me competia. E essas pequenas coisas que eu falei, foi muito polêmico, Samira. Me xingaram muito, muito na internet. Assim, eu passei por isso, para mim foi uma experiência interessante de entender como funcionam esses haters, né? Eu fui muito xingada, porque as pessoas que seguem ela acharam que não era assim, acharam que o menino não fica no celular o tempo todo, acharam que não era do jeito que eu coloquei, mas na verdade eu tinha que colocar alguma coisa, né? E não existe gente perfeita, não existe gente perfeita. E o fato de eu ter que colocar, o pessoal veio para cima de mim, mas eu não respondi, eu entendi que as pessoas não entenderam, né? Eu não tive, por exemplo, uma coisa que eu falei no começo, eu falei assim, ó, criança pequena não deveria ficar nas mídias. Mas aí eu expliquei por quê. E aí lá cortaram o depoimento e só apareceu a frase, criança pequena não deveria ficar na mídia. Pronto, né? Já quase me mataram por causa disso. Mas foi uma experiência muito interessante. Eu gostei de ter passado para entender o que acontece com essas pessoas, né? Quando você tem alguém que, por exemplo, é mal interpretado. Foi uma experiência, assim, poderosíssima. Eu curti muito. A Kate é uma fofa. A gente virou amiga e tá tudo certo. Ai, que bom, né? E agora valeu a experiência. Tem história para contar, né? A cada momento você vai lembrar de alguma coisa. E você tem um livro para criança também, né? Eu tenho 5 livros. Eu tenho A Lei da Atração para Crianças, que é o primeiro que saiu nos Estados Unidos. A Lei da Atração para Criança. E o que você passa ali nesse livro? Porque a gente sabe, né? A gente vive na Lei da Atração. Aqui para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor, isso é primordial, né? Basta entender como ele funciona. E como que foi passar isso para a criança? É uma história de uma menina que quando ela faz 7 anos, ela ganha dos pais dela o segredo de como pensar positivo. E aí todos os dias os pais vão contando a história. Olha, filha, você tem que fechar os olhos, você tem que sentir. É uma historinha muito gostosa que serve para adulto, serve para criança, que ensina esse poder do pensamento positivo. Ensina o quanto os nossos pensamentos geram a sensação que geram a atração. Basicamente é isso, né? Porque é a tríade mente, o que você pensa.
gera uma sensação e é a sensação que atrai. Não é a sua mente, é a sensação. Então não adianta você ficar pensando positivo, mas sentir que não vai dar certo. Não vai dar certo. É aí que tá o erro, né? É aí que não acontece. Aí que não acontece. Então você tem que sentir no fundo do seu coração que aquilo é verdade, que aquilo, não que seja verdade, que aquilo é possível de acontecer. E quando você sente, você colapsa, né? Então o livro conta sobre isso. Aí tem a Alessandra tá perguntando, tá falando que legal. E crianças autistas, você teria algum livro? Eu acho que os livros valem, né? Depende do grau do autismo, né? Alessandra, né? O único infantil que eu escrevi foi esse. De repente, dá para pedir se a criança entende, depende, né, de quanto a criança entende, da idade da criança, você pode sim ensinar ela a pensar positivo. Mas não é um livro específico para autista, não. É um livro de literatura. Como toda leitura, eu acho que a forma como a gente lê e interpreta, e com a linguagem da criança, pode ser pela idade, pode ser por algum comportamento, eu acho que isso conta bastante, né? Com certeza. E as crianças, elas copiam os pais, né? Se você quer, por exemplo, se você tem uma criança agitada e se você começa a ficar agitado também, a criança está aprendendo que basta ficar agitado. Agora, se você vê uma criança agitada e você faz as coisas com calma, com tranquilidade, a criança começa a te copiar. Então, é tudo uma questão daquilo que está como referência para a criança, porque a gente nós somos as nossas referências, né, família? Se você pensar no seu pai e na sua mãe quando você era pequena, provavelmente você cozinha como a sua mãe cozinhava, você limpa a casa como a sua mãe limpava. Essas referências, elas são muito fortes. Eu acredito nisso também, assim como a religião, né? Exato, é uma referência, né? É assim, é de família, não? A fé é uma referência, né? A fé é uma referência, né? É verdade. Quando você tem uma fé muito forte, você acredita tanto naquilo que você nem sabe por que aquilo funciona, mas você sente. Então você pensa e você sente. Você atrai. E dependendo do que for, realiza. Exatamente. Apesar de muita coisa na vida da gente que a gente realiza, mas a gente precisa de tempo, né? E às vezes as pessoas nessa ansiedade do dia a dia não se dá esse tempo. É o que eu falei, a gente está o tempo todo alienado, né? A gente está o tempo todo conectado com um monte de coisas que faz a gente se distanciar de quem realmente nós somos. O silêncio é importante, a respiração é importante, o sol é importante. São coisas simples que a gente deixa de fazer. E aí a gente se desconecta. E quando você está desconectado, você não percebe, você não recebe nada, né? Você até recebe, mas você não sente. Esse é o X da questão. E aí, se não sente, a gente acaba achando que deu tudo errado. E foi isso que eu falei no programa, né? Que uma criancinha pequena, ela tem que brincar, ela tem que experimentar, ela tem que sentir o cheiro das coisas. E se você bota uma criança pequena na frente da TV, ela tá recebendo já tudo pronto, ela não tá usando a criatividade para criar. Porque você dá uma panelinha para uma criança, a panelinha, ela vira panelinha de comida, depois ela vira uma caminha, depois ela vira um chapéu, ela tá criando. Ela está experienciando. Exatamente. Então, esse é o X da questão, né? Muito legal isso, né? E nesse trabalho todo, que papel tem a meditação, a visualização criativa? Você coloca isso também durante as consultas ou não? Dependendo da situação da pessoa. Não, eu sou mais prática. Geralmente as pessoas chegam com grandes problemas. Então eu vou e ajudo as pessoas a desenroscarem, né? A saírem do problema. Geralmente nas minhas lives que eu ensino sobre isso. Mas o papel da meditação, ele é justamente um papel de deixar você centralizado com você mesmo, você conectado. Quando você está conectado, você está mais apto a errar menos. Né? Porque você está mais no seu poder. Quando você não está no seu poder, você está ligado a coisas que te dispersam, que te alienam. E aí você perde esse poder. Então, se você observar pessoas bem-sucedidas, todas elas meditam. Por quê? Porque elas se conectam com elas.
E aí, nessa meditação, elas ouvem, elas percebem, elas estão mais fortalecidas. Então, a meditação tem muitos, muitos benefícios para a criança, inclusive. Mas é um treino, né? É um treino grande, mas para quem não consegue, eu acho que a meditação guiada tem tanta na internet, né, que a gente pode se aproveitar disso. Tem muito jeito. Porque não existe um único jeito que sirva para todo mundo, né, Samira? Já pensou? Seria tão chato se existisse uma única coisa para todo mundo. Para um, a meditação funcionaria muito mais rápido, para outro precisa de um treino maior. Para mim, o que eu ouço de você pode entrar bem, mas uma outra pessoa pode não se conectar com isso. Eu acho que isso vai muito de sintonia, de afinidade, não é verdade? Exatamente. Como o ouvinte lá que eu falei no começo, de repente ele se dá aquele direito, né, de te conhecer melhor, de ter uma sintonia maior, de ver se você, né, ver se o teu trabalho realmente agrega a ele. Aí ele vai procurar. Isso serve E quando uma pessoa ela está em sintonia com ela mesma, ela começa a perceber a tal da sincronicidade. Ela começa a ver que as coisas não são por acaso. Porque a pessoa está apta a perceber. Quando você não está apta, não está aberta, muitas essas sincronicidades passam por você e você não percebe. Não é por acaso se você pega o elevador com uma pessoa e ela tem, de repente, uma roupa que tem uma ligação... Eu estou falando de uma coisa boba, mas às vezes a pessoa está lá na camiseta dela escrito uma coisa que é uma palavra que você precisa naquele dia. Se você está atento, você começa a conectar as coisas. Tudo tem conexão, isso é a sincronicidade. Mas ela só é possível quando você não está alienado. Quando você não está alienado, você nem lembra com quem você pegou o elevador. Você está na correria, você não está no presente, né? Você está já indo. É muito no automático. É tudo, a vida, mas muita gente leva muito a vida nesse automático. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, para esse momento de pandemia, onde as pessoas acabam... o que vai ser o dia de amanhã? Nem vou falar de medo, isso já foi, né? Eu acho que a gente já falou bastante a respeito disso no decorrer dos meses. Mas quando você começa a olhar o que vem pela frente, quais são os meus passos? Você acredita que hoje uma das preocupações que a pessoa tem, que a maioria tem, é em relação ao financeiro? É em relação a como vai ser daqui para frente? Porque as pessoas, elas aprenderam, na verdade, de forma errada, né? Elas aprenderam que elas precisam... ter certeza das coisas para se sentirem bem. E, na verdade, você só precisa estar conectado. O dia de hoje é o dia mais importante. O momento de agora é o momento mais importante. Mas a gente aprende que a gente tem que estar seguro, né? Então, as pessoas correm atrás dessa segurança. E aí elas começam a ficar noiadas, literalmente. E com essa questão com a pandemia... Tá tudo muito incerto, então isso dá margem para as pessoas se preocuparem mais, né? Preocuparem, né? Na verdade, estou me ocupando antes da hora. Isso acontece. A mente, né? Na verdade, eu estou ocupando a mente de uma forma negativa, porque eu podia estar ocupando a mente criando. Exatamente. Criando uma alternativa, nem que seja procurando um produto para vender de porta em porta. É um trabalho. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com o que passa na nossa mente, né? Esse deveria ser o trabalho principal de todo mundo. Tentar, né, pensar a respeito do que você está pensando e cortar aquilo que você não quer. Porque, na verdade, a lei da atração, ela mostra isso, né? Que você está o tempo todo atraindo. Só que você está o tempo todo atraindo o que você não quer porque você pensa no que você não quer. Ao invés de pensar o que você quer. Eu penso no que eu quero, daqui a pouco vem um outro pensamento bloqueando isso que eu quero, porque vem aquele pensamento como quem diz, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Para você, isso não vai dar certo. Olha colocando vários empecilhos no meio do caminho. Sendo que, de repente, se eu fizer esse pensamento numa linha reta, eu acho que é isso que você está querendo dizer, eu vou atravessar a rua e encontrar o que eu quero.
Na verdade, existe uma lei que diz que você precisa pensar pelo menos 55% do tempo a respeito daquilo que você quer. E Uau! pensar 55% do tempo é praticamente o dia inteiro. É bastante. Porque não adianta você meditar também 10 minutos e passar mais 20 horas pensando ao contrário. Mas eu vou pensar esses 50%, eu vou aproveitar o meu dia todo criando isso, formatando isso na minha mente e fazendo com que se crie, mas eu também preciso sentir, que se eu também não sentir, eu não realizo. Mas aí você vai acostumando. Se você tiver aquilo que você quer, como se fosse uma musiquinha na sua mente, fica ali na mente várias vezes, várias vezes no dia, você acaba se acostumando com aquilo. Mas para isso, você tem que não se conectar às outras coisas que fazem você se sentir ao contrário. Aí se torna verdade. Aí aquilo já passa a fazer parte da minha vida. Exatamente. Olha que dica legal, gente, que a Cris deu. Então, é só organizar mesmo os pensamentos. E quando vem o pensamento ruim, que dica que você costuma dar para as pessoas? Quando vem aquele pensamento dizendo, não consigo. Como que é esse treino para eu alinhar esse pensamento? Então, na verdade, eu sou bem racional, né? Quando as pessoas têm pensamentos insistentes, eu faço elas anotarem qual é o pensamento e se perguntarem por que elas acham que elas estão sujeitas àquilo. E aí você vai desvendar de onde veio aquilo. Geralmente, se você for atrás, você vai descobrir que a sua mãe, seu pai, alguém tirou a sua força, fez você acreditar, fez você achar que você não deveria tentar, enfim. Você vai descobrir que tem uma raiz. Daí você dissolve isso quando você sabe que vem de um lugar, né? Porque essas historinhas na mente, elas ficam ali, né? Horas. Tem gente que cria um drama inteiro, uma história inteira. Vira um enredo. E você deveria tentar, né? Parar isso o tempo todo. Dizem, né? A física quântica diz que você tem 11 segundos para parar esse pensamento, para que ele não comece a tomar um formato. Ou seja, percebeu? O ideal é você fisiologicamente sair do lugar, ou seja, levantar, fazer um exercício físico, no lugar mesmo, porque aí você está dispersando o pensamento e aí você deve, né, se sintonizar uma coisa completamente diferente. Tipo assim, ler uma poesia, vai ver uma coisa engraçada, vai conversar com alguém de outro assunto, para você literalmente se descolar daquilo. Aí você pensa o que você quer. E aí isso é um trabalho assim imenso da mente, o tempo todo ali na mente, né? E os anjos ajudam isso, né? Eu sempre peço, nessas horas, ajuda muito também você fechar os olhos e pensar assim, pedir pro seu anjo da guarda, falar, anjo, me ajuda a pensar positivo, me ajuda a não dispersar. Você vai ver que vai ficar mais fácil. Não é que eles vão fazer tudo por você, mas fica mais fácil. Você sente uma atmosfera leve à sua volta. É como se ele chegasse e falasse assim, tá pensando de novo. Dá pra mudar? Dá pra exatamente. Mudar esse canal? Que bom, né? Mas que dica legal. Parece que não, mas se a pessoa começa a escrever, já é um processo terapêutico. A pessoa anotar rapidamente que aquele pensamento veio, já é uma habilidade que ela está criando. E para quando você escreve, você tem que usar a palavra por quê. Por que que eu penso assim? Por que que eu acho isso? Usa o porquê. O porquê, ele vai desvendar. Aí, por exemplo, você fala assim, por que que eu tô pensando, por que que eu tô inseguro? Ah, porque eu acho que eu não tenho valor. Por que que eu acho que eu não tenho valor? Ah, eu acho que eu não tenho valor porque minha mãe falou. Por que que eu acho que a minha mãe falou aquilo? E você vai indo no porquê. Você vai aprofundando. Vai chegar uma hora que você chega num ponto onde você fala, não faz sentido nenhum. E aí você tá dissolvendo aquilo. Então, os porquês nessas horas ajudam muito. Ó a dica aí, gente. Muito bom isso, né? Isso que você falou. Porque eu vou chegar lá na infância. Porque é o que você falou da raiz, né? A raiz está em algum lugar. Quando eu falo infância, eu posso falar de adolescência também? Pode. Sim, passado, né? Passado no geral. Que eu acho que na adolescência a gente passa por tanta transformação que eu acho que fica muita coisa nebulosa nesse meio do caminho, né? Uma frase dita... Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser vó, pode ser professor, pode ser colega.
Porque pensa assim, Samira, alguma coisa que você ouviu que fez você se sentir mal, você se sentiu mal, certo? Esse é um exemplo. Se você pensar assim, aquela pessoa que me falou aquilo tinha razão, isso eu escrevi no meu outro livro, que chama A Melhor Versão de Você, que fala sobre inteligência emocional. Quando você entende que aquela pessoa não tinha razão, aí você entende que não faz sentido nenhum você se sentir mal ainda. Então, por exemplo, se a sua irmã te chamava de idiota, aí você pensa assim, a minha irmã tinha razão? O quanto ela sabia a respeito da minha personalidade, ou a respeito da vida, né? Ou então, por exemplo, se você foi chamada por um professor de burra quando você era criança. Isso é muito comum. Aí você para pensar e fala assim, será que o professor tinha razão? Ele era um psicólogo para fazer um teste, para ver se realmente eu era burro ou não, ou ele simplesmente falou da boca para fora, num momento de raiva, num momento de irritação. A gente vai ver que aquilo não faz sentido nenhum. E aí você vai dissolvendo aquilo. Exatamente. Porque a vida é boa, né, Cris? Exatamente. A vida é boa e a gente continua ali no passado, remoendo no presente coisas que já se foram, que já não fazem mais, mas que ainda está marcado. Fica registrado no corpo ou fica registrado só na mente? Fica no corpo. Porque quando a gente ouve e sente, aquilo tem um impacto, cria uma memória emocional. A memória emocional, ela funciona como um termômetro, onde impedindo você de vivenciar aquilo de novo. Então, quando você está chegando numa situação parecida, o seu corpo trava de novo. Porque vivenciar aquilo significa uma dor. Quando eu tiro a memória emocional, a pessoa passa a não ter mais o medo, porque eu justamente desconectei a pessoa daquilo. É muito interessante. A gente tem várias situações traumáticas que a gente guarda e passa a reagir na vida a partir daquilo sem perceber. Situações bobas. E em qualquer área da vida, né? Qualquer área da vida. Tem gente que trava para falar, tem gente que não consegue se expor, tem gente que tem medos de coisas concretas, como medo de avião, medo de barata, medo da chuva, medo de altura. São tudo vivências que a pessoa teve que ela não soube lidar com aquilo na hora. Os adultos que estavam à volta, se ela era uma criança, não souberam também lidar. E aquilo ficou guardado de forma errada. Virou a memória emocional. A partir do momento que isso é olhado, é entendido, é solto da vida da pessoa, ela consegue passar por aquela situação sem aquele medo, porque ela está desconectada do medo, quando eu tiro a memória emocional, né? Aí a pessoa não vivencia mais aquilo novamente. E aí a vida segue de uma forma totalmente diferente. É muito, muito interessante. E você acredita que as pessoas, independente do medo da barata, ou o medo de coisas simples, né? Não medo, né? Situações simples que me travam, de repente eu posso achar que se eu não consigo falar em público, é porque eu sou assim, eu tenho uma trava e tal. Então, para mim, isso não veio de lá de trás. Só que chega um momento na vida que as coisas vão começando a surgir e fazendo falta na vida da gente. E aí você passa a ficar encolhido pela vida, né? A pessoa, como eu te falei, a pessoa insegura se segura. Ela é uma pessoa que se encolhe, que evita. Porque ela tem uma informação, que é uma sensação que está dentro, onde ela acredita que é melhor não. É melhor não ser, é melhor não ir, é melhor não falar, é melhor não fazer. E aí a pessoa se segura, ela fica limitada. Até o momento que ela se solta disso. Aí chega um momento na vida que tem esse insight. Infelizmente, não é todo mundo que passa por isso, né? Que tem esse momento. Aí eu preciso me livrar disso, porque eu não consigo falar inglês. Eu não sei por que o inglês não entra na minha mente, mas pode existir uma trava aí. Pode existir. Isso é uma trava, uma das travas muito comuns. E muitas vezes é ligada à ideia de que ela não pode ser. Porque falar inglês tem um significado de uma pessoa mais culta, ou mais isso, ou mais aquilo, e muitas vezes a pessoa tem uma trava em relação a ser essa pessoa, não ao inglês em si. Aí então, a gente já vai buscando outras coisas dentro dessa pessoa. Eu na verdade, eu busco qual o significado que aquilo tem para aquela pessoa. Porque é muito diferente, né? Uma trava para uma pessoa é diferente da outra. Mas existe um significado por trás das coisas.
E esse significado é o que trava. Um é diferente do outro, cada um no seu limite, cada um com a sua história. E eu acho que todas as histórias são belas, não é, Cris? Acho que todo mundo tem muito o que falar e todo mundo pode melhorar, tá aí. Por isso que a gente fala o tempo todo. Você tem feito lives constantes nesse período? Olha, eu tenho épocas que eu faço a cada 2, 3 dias. Semana passada eu fiz uma, essa semana eu quero voltar a fazer depois de quarta-feira. Eu sempre anuncio no meu Instagram. Eu sou meio de lua, assim, eu não tenho uma constância. E depende do meu dia, depende dos clientes, depende dos filhos. Depende de um monte de coisa. Como tá o dia, né? Mas é legal, né? É um feedback legal que as pessoas acabam dando também. Tudo, esse contato com o cliente, ele facilita com que você aprimore mais o seu trabalho? Com certeza, né? Cada um que chega para mim vai me desenvolvendo também, porque são casos diferentes. E eu não sei porquê, eu atraio casos muito difíceis, né? Eu tenho pessoas assim que eu atendo do Brasil inteiro, pessoas com muitos traumas, e então cada um que chega me traz mais experiência. Isso, né? É legal. Porque às vezes você fala, caramba, olha a situação da pessoa, tipo, vamos lá, né? Vamos olhar para isso. E são casos bem difíceis. Eu já tratei casos assim dificílimos que me trouxeram grandes aprendizados. Eu me sinto bem feliz com isso. Que bom, que bom. A gente começou falando de anjos e mentores, a gente passou para a lei da atração, a gente acabou falando de poder da mente. A gente está assim, quase acabando o nosso tempo aqui no Instagram, mas você tem... Quais são os seus projetos, Cris? Você quer fazer mais cursos online? Você quer escrever um livro? Você quer só atender? Olha, se eu pudesse ir para a televisão, eu iria, né? Eu gostaria muito de... Meu projeto principal sempre foi trabalhar na televisão. Eu gostaria de ter um programa. Como eu tenho na rádio, eu gostaria de ter um programa de televisão para falar dessas coisas. Mas isso é só um projeto, né? É um desejo, não é um projeto. Esse ano, Samir, o meu projeto é ver o que vai acontecer. Eu não estou fazendo muito plano, não. Eu estou tranquila. Meu projeto é fazer o programa, é atender as pessoas. Eu tinha o projeto de ir para o Egito, fazer a viagem terapêutica que foi cancelado devido à pandemia. Então, meu projeto é jogar isso para o ano que vem. Então, eu gostaria do ano que vem ir para o Egito ou ir para a Índia. E quem sabe escrever outro livro. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer o ano que vem, né? A gente, como você falou no comecinho, vamos viver esse agora, o importante é hoje, né? Porque a gente quer fazer tanta coisa, mas agora a gente está assim, vai, não vai, faz, não faz. Eu tô de boa. Com tudo isso que a gente conversou, você acredita que cada vez que você provoca uma pessoa para que ela se questione cada vez mais, ela também vai passar a se questionar também? Ela vai aprender a levar isso para a vida dela e isso vai fazer parte não só da evolução pessoal dela, mas também da evolução espiritual? Com certeza, essa é a ideia, né? Eu tento o máximo possível melhorar as pessoas e uma pessoa melhorada, ela ganha mais a condição de olhar para si mesma e olhar para o mundo de outra forma. Essa é a ideia, com certeza. A pessoa precisa e faz isso. Geralmente as pessoas aprendem. Na verdade, como eu tiro os medos, a pessoa ganha coragem para olhar. Aí ela se questiona muito, ela olha muito para as coisas que estão à volta. Ela nunca mais é aquela pessoa que era antes, né? Que estava encolhida. Então, com certeza. Isso acontece bastante. Né? Porque a partir do momento, eu acabo entendendo isso, a hora que você tira aquela insegurança, ela vai notar ou buscar ajuda para poder entender um outro processo de insegurança que está acontecendo. E ela vai se questionar e vai querer levantar dali, né? Sim, porque daí ela faz automático, né, nas outras coisas. Ela aprende a fazer e vai começar a fazer automaticamente com as outras coisas que surgirem. Ela ganha esse aval para isso. Ela vai aprender que ela pode, né? Que aquilo exatamente. Não tá longe dela, que é possível.
Fica a felicidade com você. Fica a Felicidade é quando, para mim, né? É quando eu estou em paz. Eu estou em paz onde eu estou, com aquilo que eu tenho. Estou em paz com tudo à minha volta. Isso para mim é estar feliz. Estar com tudo em harmonia, né? Filhos, tudo. Vida. Isso para mim é felicidade. Ai, que bom. Convido o pessoal para ouvir o seu programa, para fazer o teu curso, para buscar atendimento. Pode dar o teu contato aqui, não tem problema. Perfeito. Não, tá? Bom, o meu curso de Anjos e Mentores está aí na live, na plataforma da live, né? Tem os livros também que estão lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. E eu vou deixar o meu WhatsApp, que é o 011 944 13 1010. Então, 944 13 1010. 944 13 1010. A Cris falou, gente, que o curso tá na live, não. O curso na tá plataforma. Está no vibemundialfm.com.br/cursos. É só buscar o curso Anjos e Mentores, da Cristina Long, e tem tantos outros também. E lá o acesso é super fácil, você faz o curso super rapidinho também, né, Cris? Aí a pessoa faz conforme ela quiser, né? Tem gente que faz uma vez, tem gente que faz um pouquinho por dia. Vai absorvendo, acho que cada um vai realizando aquelas informações, né? Que eu acho que eu não fiz o curso, mas eu acredito que você dá uma informação e eu tenho que trazer essa informação para dentro de mim. O curso ele é bem prático, ele serve para que você coloque em prática, você vai ouvir, vai colocar em prática e aí você pode ouvir quantas vezes você quiser. Muito bom. Deixa uma mensagem aqui para nossa turminha. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV. Pessoal, aí se abram para vocês mesmo, para a vida, porque a vida é maravilhosa. Não se fechem, não. Eu acho que tem muita gente que está se fechando e está no momento agora da gente colocar adubo na nossa vida e abrir, florescer. Então, eu desejo aí que todos vocês floresçam. Adorei. Vamos colocar um adubo na nossa vida. Gostei dessa frase. Um adubo e florescer. Obrigada, Cris. Então, vai vibemundialfm.com.br/cursos. O pessoal mandando beijo para todos nós. Obrigada, uma tarde abençoada para você também. Acho que é engenheiro. Obrigada, Samira. Obrigada, gente. Querida. O telefone é 944-13-1010. É isso? Isso. 944-13-1010. Nas redes sociais, Cristina Long. Long com GH. GHLONGHI. A Vibe Mundial, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. 7 da manhã. Programa? Jornadas. Só jornadas? Só jornadas. Antigamente era Jornadas da Alma, agora ficou só jornadas. Na minha cabeça tá Jornadas da Alma. Antigamente era. Obrigada, Cris. Sucesso. Obrigada, gente. Obrigada por esse bate-papo. Um grande beijo. Beijinho, gente. E qualquer hora a gente se encontra aqui. Com certeza. Quinta eu tô aí. E o seguidor aqui da Vibe Mundial também. Qualquer hora a gente invade aqui a tela de vocês para bater mais um papo. Perfeito. Pessoal, me seguem lá no Instagram. Beijo. Cristina Long, com certeza. E o cristinalong.com.br. Um grande beijo a todos. Até daqui a pouquinho. Eu tô no estúdio do ar. O programa está gravado. Eu vou liberar que a gente vai ter um programa ao vivo aqui agora. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.